Está a resposta de Deus. O texto que lemos em Salmos está a pergunta do povo de Deus, perguntando se Deus podia ou poderia fazer ou realizar. Poderia trazer banquete, preparar uma mesa, ordenar bênção, provisão, abundância para o povo dele no meio do deserto. O povo é tomado de uma incredulidade profunda, descrédito, a falta de confiança em Deus e nas suas promessas, porque sempre que o crente passa a falar de forma contrária e negativa, ele está desconfiando das promessas de Deus e do Deus das promessas. Israel viveu essa fase, esse período, porque para eles, embora fosse uma ração minguada, fosse escassa, eles se contentavam com as migalhas do Egito. Para muitos judeus, era melhor comer migalha no Egito do que depender da providência de Deus no deserto. Havia no meio deles quem tinha capacidade de olhar para os céus e ver o Deus da abundância e das promessas, e olhar para a palavra poderosa de Deus. Dentre eles se destacam Moisés, Josué, Caleb, Arão, dentre outros, que preferiam ir para o deserto confiando na resposta, no cuidado da provisão de Deus, do que comer migalha no Egito. Mas escute, quem rejeita a promessa vai viver de migalha, mas quem rejeita as migalhas vai desfrutar das promessas. A escolha é você e eu que fazemos. Se você rejeita a promessa, vai viver de migalhas, mas se você rejeita as migalhas, vai viver das promessas. A multidão se dividiu. Havia aqueles que preferiam as migalhas, que estavam errados, e havia aqueles que queriam as promessas, eles estavam certos, porque a promessa, ela aponta para o Deus que fez a promessa, e o Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir, é poderoso para fazer, é poderoso para realizar, é poderoso para operar, é poderoso para trazer o texto áureo desse assunto que estamos meditando, e você já leu tanto que dá para citar. Deus é poderoso para fazer, número 1, tudo. 2, muito. 3, mais. 4, abundantemente. 5, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então receba um conselho de Deus nessa noite. Tire a visão das migalhas e olhe para as promessas. A migalha é momentânea, missionário. Lá no Egito era algo que estava diante dos olhos deles, do aqui e do agora. A promessa aponta para algo que ainda vai acontecer. Quando Deus faz promessa, ainda não tinha chovido pão. Quando Deus fez a promessa, ainda não tinham visto a água jorrar da rocha. Então era mais fácil acreditar na migalha que estava diante dos olhos do que imaginar que iam viver a expectativa ou arriscar ver a promessa se cumprir. Aqui é onde está o desafio da fé. Então quem é levado à dúvida, à incredulidade, prefere agir pelo que está vendo, pelo que está palpando, mesmo que seja migalha. O que é que eles imaginavam? É pouco, é migalha, mas eu estou vendo, está na minha mão. Esse Deus está prometendo algo que eu não vi ainda. Aqui eu estou vendo migalha, mas será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? É onde muita gente se perde e prefere se agarrar à migalha, porque a migalha está na mão, está diante dos olhos.
Só que é onde Deus desafia a minha e a tua fé. Você abrir mão da migalha e não olhar para as circunstâncias do deserto, mas olhar para quem prometeu e para quem tem poder para fazer o impossível acontecer. Então me permita repetir o conselho: tire a visão das migalhas e olhe para as promessas, porque Deus não dá e nem tem migalha para o seu povo. Ele tem banquete, ainda que seja no deserto. Tire a visão da migalha. Deixe de olhar para aquilo que é efêmero, passageiro, transitório, pequeno, sem valor, principalmente quando vem da mão de egípcio. Quem é que dava migalha a Israel? Era Deus ou eram os egípcios? Os egípcios. Era Deus ou Faraó? Faraó. Eram os anjos de Deus ou era o povo do Egito? O povo do Egito. É fácil entender, discernir e tomar escolha, porque o máximo que egípcio pode fazer é dar migalha. Mas quem tem Jeová tem banquete, provisão e abundância. Então Deus queria que o povo tirasse a visão da migalha para entender que essas migalhas também eram dadas pelos egípcios. Quem pega a migalha sempre pega do que sobra. Segundo a Bíblia, sempre pega do que cai da mesa. Mas Deus não tem filho para comer do que cai da mesa, porque para comer do que cai da mesa tem que estar embaixo da mesa. Deus tem filho para sentar-se à mesa. A Bíblia diz, e a promessa, e virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa no reino de Deus, com Isaac, Abraão e Jacó. Está na tua Bíblia e na minha Bíblia também. O Oriente fica o país de Israel, e no Ocidente fica o Brasil. Região oriental, Oriente Médio, a região onde fica a terra da Palestina. Região ocidental, está aqui as Américas, o Brasil está no Ocidente. Jesus profetizou. O Brasil nem existia. Faz 2000 anos que ele profetizou. O Brasil tem 500 e poucos anos. Mas ele disse, virão também do Ocidente. Sabe o que ele estava vendo? A nação brasileira, a região do Nordeste, o estado do Ceará, a cidade de Uruburetama. Você e eu também na presença dele. Agora deixa eu ver se tu me aguenta. Se Jesus chamou pelo povo do Ocidente, pela nação brasileira, muito antes dela existir, dela nascer, dela figurar no mapa, ele não sabe, ele não cuida, ele não faz, não é o dono deste país e não tem o melhor para a sua igreja que está na terra, sim ou não? Por favor, me aguente, eu preciso entregar. Antes que houvesse qualquer facção partidária, Jesus já era o dono do Brasil. Antes que se levantasse qualquer governante ou viesse de Portugal, conforme a história secular, antes de Dom Pedro I, Dom Pedro II e todo o curso da história, Jesus já era dono do Brasil, da nação brasileira. Não tem dúvida? E o ouro da terra do Brasil, quem foi que colocou no Brasil? E a floresta amazônica, que é chamado o pulmão do mundo, quem foi que plantou no Brasil?
foi o agricultor, desculpa a expressão, no rabo da enxada que plantou a floresta amazônica. Foi ele quando abriu a boca e diz: apareça, se faça, exista, pelo poder da sua palavra. Quem foi que trouxe a chamada bacia amazônica, que há registros na geografia como a maior bacia, das maiores bacias hidrográficas do mundo? E o rio Solimões, só um pouquinho de geografia da terra que tu mora, que Deus fez tu nascer. Deus já chamava antes mesmo que houvesse um pé de gente nesse lugar, antes que houvesse os primeiros habitantes, os indígenas, os índios, que Portugal viesse com a visão de explorar, a visão comercial, ou até outra visão que eu não vou entrar em detalhes. Mas Jesus já tinha a promessa, o propósito, a obra e o seu plano para a nação brasileira, porque ele sabia que nessa nação ia ter um povo que ia lhe servir e adorar, e há mais de 100 anos esse povo continua louvando, dando glória a Deus, adorando o nome dele e dizendo que ele é fiel, e que ele cuida, e que ele manda, e que ele faz, e que ele realiza, e que o controle é de quem cria, de quem faz, é de quem estabelece. Sobe um, desce outro, desce, levanta, e ele permanece e continua no centro do governo, do poder e da autoridade. Se vai, se vem, se extingue, se acaba, e ele continua sendo o Senhor do Brasil, o Deus da minha e da tua vida. As encruzilhadas, debaixo das árvores, e na cultura misturada com afro, e na cultura indígena, os resquícios também, e na visão humana, uma tentativa de paganizar, de transformar essa nação numa nação mística, numa nação idólatra, numa nação que adora voodoo, pratica o voodoo, que pratica a magia negra, numa nação que profana a Bíblia, escandaliza o nome de Deus. Mas o Espírito de Deus, que deu vida à terra no princípio do texto de Gênesis, é o mesmo Espírito que está no Brasil também, na vida, no coração de cada salvo que professa o nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado e que nos comprou para Deus e nos fez cidadão do céu. Mas enquanto não chegarmos lá, somos cidadãos da terra para declarar que Jesus é Senhor. Aleluia, para a glória de Deus Pai. Mas escute, Israel está perguntando: será que ele faz isso no meio do deserto? Aí a resposta vem no texto também de Joel, que as eiras iriam se encher de trigo e os lagares de vinho e de azeite. Das 7 principais culturas agrícolas de Israel, essas 3 figuram entre as maiores. E Deus está dizendo: nem falta trigo, nem falta o vinho, nem falta o azeite. Mas também não falta a cevada, não falta a tâmara, não falta o figo. Não pegou não? Se fosse aqui, sabe o que ele diria? Não falta o feijão, não falta a farinha, não falta o arroz, não falta o milho. Agora você pegou, agora você entendeu. Não falta a banana. Pegou não? Esse é o Deus da tua vida. Ele está falando de uma medida partilhada, compartilhada, cortada aos pedacinhos de migalha. Está falando de abundância. Está falando de uma resposta direta e poderosa. Mantenha a tua Bíblia aberta. Você precisa entender isso aqui. Quando ele fala que se encherão, é porque a medida é completa, filho. A medida é completa, minha irmã.
Glória a Deus. Pastor, mas Deus colocou uma medida. O Deus que coloca uma medida, coloca a medida por completo também. Se encherão, os lagares transbordarão. Eu gosto tanto das coisas de Deus que é assim, irmão. Medida cheia e lagar transbordando. Deus podia dizer: eu dou pela metade e está resolvido. Não, filho. Deus é Deus de abundância. Eu encho pela metade e está bom demais. Ele está dizendo: eu vou encher até a tampa. É a medida completa. E como você sabe, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida de Deus, é o cuidado de Deus, é a promessa de Deus. Pastor, o senhor está pregando a prosperidade. Eu estou pregando a prosperidade de Deus à luz da Bíblia, para quem tem a promessa. Está aqui, eu estou olhando para quem tem a promessa. Se você montar um palanque e colocar uma multidão de gente que não é salva ainda, eu vou pregar o Evangelho para ele se reconciliar, para ele se converter, se arrepender e aceitar Jesus. Mas eu estou diante da igreja, dos eleitos de Deus, dos salvos, de Deus para o seu povo. E a promessa de Deus é essa. Pode preparar até no deserto. Pergunto aqui: pode fazer água jorrar da rocha? Deus disse: deixa comigo, eu sou Deus e faço. Você vai descobrir em Números capítulo 11 que o povo está com vontade de comer carne, mas está no meio do deserto. Não dá para caçar nem rato no deserto para comer. Aonde eles estavam, nem rato dava para caçar para comer, no deserto onde eles estavam. Sabe o que Deus manda? Codornizes. Deus manda ave da melhor qualidade. A Bíblia diz: escute, um vento do Senhor soprou e trouxe as codornizes. O vento de quem? Pastor, eu aprendi que quando o vento sopra sempre é inimigo. Pois aprenda hoje que o vento tem 3 origens. Quantas? Natural, divina e maligna. E tem vento que sopra, mas nem é o natural, nem é o inimigo, é Deus que está soprando. Tem luta e prova que tu passa, que é Deus que está enviando e permitindo para fazer algo grande e maravilhoso na tua vida. Está na Bíblia, o vento do Senhor. A Bíblia fala de 4 tipos de vento: vento oriental, esse aqui é o do Senhor, que é o ocidental, o vento norte e o vento sul. Vento oriental é o vento que traz a sequidão e a calamidade. O vento ocidental, chamado vento do Senhor, é o vento que reverte. É o contrário, é o vento da bênção. Pegou não? Vou repetir não pegou? Tem um vento norte, que é o vento que traz a frieza. Mas tem um vento sul, que é o vento que repreende a frieza e traz o clima saboroso, tropical do verão. Eu sei que por aí tem muito vento norte soprando, mas eu tenho certeza que aqui é o vento sul que sopra. Eu sei que por aí pode estar o vento oriental soprando, mas eu sei que aqui é o vento ocidental do Senhor que está soprando e vai continuar soprando. Lá na casa de Jó soprou o vento oriental. O texto diz: o vento da além do deserto, é o vento oriental. Soprou e deu nos 4 cantos, não foi? Nos 4 cantos. E a casa caiu. Só que no capítulo 1 de Jó, quando o vento sopra, os filhos dele faziam um banquete. O livro de Jó começa com banquete. Não é com migalha, é com banquete. Pegou? Mas sabe o que é uma das coisas mais lindas do livro de Jó? É que também termina com banquete. Está na Bíblia. Quantos capítulos tem o livro de Jó? 42. No capítulo 1 fala de banquete. No capítulo 42, 42, também fala de banquete. Está escrito: depois da provação de Jó, Deus chamou os amigos de Jó
num particular, puxavanco de orelha santo, 7 bezerros e 7 carneiros. Se não tiver carro, bota na carroça. Se não tiver na carroça, bota no lombo. Mas vai lá onde está o meu servo Jó e celebra o meu nome e faça banquete. Está na tua Bíblia e na minha. Começou com banquete e termina com banquete. Entre um e outro aparecem 7 provações. Mas sabe qual é a proposta de Deus? É banquete do começo ao final. Me escute, as provações não vão impedir de você celebrar a vitória. O banquete de Deus já está preparado para a tua vida. As situações adversas que você possa estar passando não encerra, não termina a história de Deus. Essa história vai terminar com banquete, com culto de ação de graça, com providência do Senhor, com vitória. Não vou convidar nem vou pedir, mas eu acho que tu já devia estar dizendo para o teu irmão: a tua prova vai terminar com banquete. Ainda bem que você entendeu. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem pode sentir o céu aqui nessa noite? Glória a Deus. Eles faziam banquete na casa uns dos outros e Jó fazia banquete para Deus. Terminou do mesmo jeito. Aleluia. O vento do Senhor soprou. Então tem vento que é o Senhor. Tem situação que você passa e vive, aí você, na falta de discernimento, na ignorância, diz: lá vem o inimigo. Tem hora que não é o inimigo, é Deus permitindo, enviando. Então tem vento que é Deus. Tem vento que é o Senhor. A Bíblia diz que o vento sopra onde? Só que tem uma coisa, Apocalipse capítulo 7, verso 1, fala de 4 ventos, ou dos 4 cantos. Lá em Ezequiel 37 também fala, sim ou não? Lá em Apocalipse 7, 1, sabe quem é que controla os 4? Glória a Deus. Já pegou, já sabe. Não é o diabo que controla, não. Mesmo que tenha a participação dele, como teve também a tempestade, que Jesus repreendeu o vento, porque era a origem maligna. Mas quem controla é ele. E até o vento promovido na ação do maligno, ele continua no controle. Porque o vento que soprou na casa de Jó derrubou a casa, fez só apressar a partida dos filhos para estar com Deus, que Jó não perdeu nenhum. Porque tudo que Jó tinha, você sabe muito bem, vou só repetir, Deus deu em dobro. Mas você vai descobrir que Deus não deu 20 filhos. O dobro de 10 não é 20. Mas o texto diz que ele deu mais 10. Porque os 10 primeiros ele não perdeu. Porque nem quando o inimigo promove o vento, Deus perde o controle e perde o propósito daquilo que ele comanda. Quem criou o vento não foi o inimigo, foi Deus. Ele é o Criador e ele tem um controle sobre aquilo que ele cria. Então o texto de Apocalipse 7:1 diz que o Senhor controla os 4 ventos: norte, sul, leste, oeste. Está no controle de Deus. Águas, quem controla é Deus. Vento, quem controla é Deus. Sim ou não? Sim. Você vai entender. Vou repetir. A água, quem controla? Deus. E o vento? Deus. E a terra? Deus.
E os governos? E o mundo? E as nações? O mundo inteiro são como uma gota. Dentro de um balde. Está escrito ou não está? Pastor, nunca fiz essa experiência. Faça em casa. Tenta colocar uma gota num balde seco. Faça isso. Aí você vai descobrir o real sentido desse texto. O que é que representa uma gota dentro de um balde? Diga aí. Porque antes que houvesse dia, antes que o sol brilhasse, Deus está dizendo: eu sou. Antes que houvesse noite, a lua refletisse a luz do sol, eu sou. Antes que houvesse uma estrela no firmamento, eu. Antes que houvesse o princípio do pó do mundo, a Bíblia fala do princípio do pó do mundo, eu sou. Pastor, a história diz que houve um período em que houve dinossauros. Antes que houvesse dinossauros, eu sou Deus. Antes que fosse gerado no ventre da tua mãe, esse é o Deus da tua vida. O vento soprou do Senhor, escute, e trouxe as codornizes. Para esse vento soprar, Deus mandou a direção dele, aproximadamente 500 quilômetros de onde ele estava, porque ele vem do outro lado. E ele empurrou as codornizes para o meio do deserto. Trouxe lá da parte costeira, da beira da praia. Você pode em Israel, você nunca vai ver codornizes no meio do deserto, porque ela não migra para o deserto. Mas naquele dia elas foram. E não foi só uma não. E por que elas foram, pastor? Porque ele mandou. Tudo obedece o poder da sua voz e o poder da sua palavra. Deus ainda manda ou não manda? Manda ou não manda? Só senta numa cadeira se ele quiser. Só chega se ele quiser. Se não quiser, não chega. Só vai se ele quiser. Se ele não quiser, não vai. Só recebe se ele quiser, se não quiser não recebe. Só toma posse se ele quiser, se não quiser não toma posse. É do jeito que ele quer, quem manda é ele faz do jeito dele, da vontade dele. E ninguém pode questionar, nem contradizer, nem contraditar, porque ele é Deus. Deus está disposto, se precisar, mudar o curso natural só para favorecer a quem Ele cuida e quem Ele tem promessa. Então naquele dia elas foram para o meio do deserto. Escute, era tanta codornizes que a Bíblia diz que elas encheram um perímetro quase caminho de um dia. Caminho de... Você sabe quanto é que dá a distância do caminho de um dia? Aproximadamente 30 quilômetros. Elias caminhou 40 dias com a força daquela comida, 1.200 quilômetros. É a caminhada de um dia do judeu, ela é medida em 30 quilômetros. É o que ele caminha por dia. Quando diz caminho de um dia, era um perímetro
de aproximadamente 30 quilômetros. Pastor, por que tudo isso? Primeiro, tinha mais de 2 milhões de pessoas para comer. Então, se é muita gente, tem que ter muita comida. E Deus não mandou migalha, não, mandou foi para sobrar. Está no texto, irmão. Só prega que está na Bíblia. Pastor, de onde é que Deus arrumou? Isso ainda pergunta se o Criador ele faz até do nada acontecer e aparecer. Perímetro ao redor do arraial. Os espirituais estão entendendo. 30 quilômetros. Eu estou com vontade de dar glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você sabe quem comeu menos e pegou menos naquele dia? Está na Bíblia também. O que pegou menos, mais fraquinho, que colheu menos. Vai para cá. Esse é o número da lei da palavra de Deus. Número 1, promessa de Deus se cumprindo até no deserto. De ninguém chega, Deus chega, a promessa chega, a palavra manda. Deus é fiel. Você tem promessa? Tem a promessa? Número 2, quantos dedos tem na mão? Eu vou traduzir que eu acho que tu não entendeu. Deus estendeu um. Estendeu a mão direita. Só ela. Só a esquerda. E foi o que Deus fez? Se eu fosse você, eu já estava dizendo para quem está no tempo, essas duas mãos estão sobre a tua vida também. Ou não está? Eu sei que o adversário não gosta disso e não quer, mas há um Deus que estende as mãos em favor da minha e da tua vida. E a mão suja, a pata suja, o dedo sujo dele não vai mudar, nem impedir, nem remover essas mãos poderosas e abençoadoras de Deus. Deus fez em volta do arraial, no perímetro, que era para onde o povo olhasse. Por que Deus fez isso? Porque tem gente, irmão, que quando está no deserto, para onde olha só vê luta, só vê prova, só vê tribulação, só vê dificuldade. Tem crente que só consegue enxergar coisa feia, coisa ruim, coisa atribulada. Para onde olha? Você tenta mudar a visão da pessoa, orientar, dar uma palavra, orar. A pessoa não consegue enxergar, só vê tribulação e luta para tudo quanto é lado. Aí Deus disse, eu vou resolver esse negócio de uma vez por toda. Para onde a vista der, para onde puder olhar, só vai ver providência, provisão abundante. Deus faz ou não faz? Posso te dar outro conselho? Sim ou não? Sim. Também que o sim está mais forte. Deixa de ver luta e tribulação. Levante os olhos e veja a provisão, a providência e a bênção de Deus. Levante a cabeça. Mas tem uma muralha bem alta na minha frente. Pela fé, veja além, do outro lado da muralha. Por quê? Porque tem um Deus que é teu, e é meu, e é nosso. E a Bíblia diz
E se precisar, Ele nos faz saltar. Não é só o Deus que remove o obstáculo, é o Deus que faz você passar por cima dos obstáculos. Quando quer, Ele diz assim: sai do meio do obstáculo, barreira. Aí sai ou não sai? Deus ordena e sai ou não sai? Pegou? Se precisar, Ele manda e sai do meio, não tem jeito. Mas se Ele quiser, Ele diz: fica aí, tem problema não, não precisa sair do meio não. Coloca você por cima. A humilhação é tão grande quando a barreira cai ou quando você passa por cima. Todo jeito o inimigo é envergonhado e humilhado. E quando ele faz um funil, um corredor, ele seca por todos os lados e diz assim: eu quero ver agora como é que ela passa por essa. Toda vez que você e eu estamos na prova, o inimigo pega a cadeira dele, uma almofada, senta e fica olhando. Quero ver como é que ele passa por ela. Quero ver como é que ela atravessa. Aí Jeová se levanta e diz assim: ei, rio, desaba, quem está passando aí tem promessa. 10 mil cai no chão, que quem está passando aí tem promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Estou com vontade da glória a Deus. Não sei você, estou com vontade da glória a Deus. Aleluia. O povo comeu, e quem pegou menos pegou 10. A medida de Deus. A medida que enche uma mão, 2 mãos. A medida de Deus não é para encher um dedo, nem uma mão, e as duas. As duas mãos. Quando o maná descia, qual era a proposta de Deus? Como a vontade. Não precisa ninguém passar fome. Tem abundância e tem banquete para você. E alguém disse: mas e amanhã? Vai estragar essa fartura? Vou armazenar. Deus está dizendo: quem armazena, ou está na prova, ou não confia. Porque quem está debaixo da promessa e confia, não precisa construir armazém aqui, porque de lá o amanhã cuido eu, diz o Senhor. Quem se preocupa com armazém, ou está na prova ou não está confiando. Ah, mas José armazenou no Egito porque era prova. Pastor, e a formiga também armazena. É verdade, é que ela sabe que vem o inverno, vem a prova. Então, quando se armazena, o sentido é provação ou desconfiança. Quem está na promessa nem está na prova e nem precisa desconfiar, é só crer. Não precisa fazer o armazém na terra quando o céu já tem os armazéns. E no meio do deserto ele manda água, e a água vem de cima. Existe um processo natural que a ciência explica, a evaporação, mas tudo termina em quem? E começa em quem? E o ciclo. Então vem Deus. Você
Conseguiu entender? Pastor, não entendi. Entenda. Deus cuidou, está cuidando e vai cuidar. Deus cuidou, está cuidando e vai cuidar. Terceira vez, se eu fosse você, apontava para esse irmão que está do teu lado, enquanto o pastor fala: Deus cuidou, está cuidando e vai cuidar. Aleluia. Trouxe as mãos no sinal de fé. Levante as duas, porque a medida de Deus é para encher as duas. Como prova da tua fé e do poder de Deus nesta palavra, o Espírito de Deus vai liberar agora graça e unção sobre a tua vida e derramar bênção sobre a sua igreja. Exatamente agora, a partir de agora, neste lugar. Quando o vento está trazendo as codornizes, presbítero Evandro, se ouve o som do vento, sim ou não? Escute, se tem uma coisa que acontece quando o vento sopra, é que também tem o som do vento. Tem hora que parece que o vento assobia. Lá no Pentecostes foi do mesmo jeito, não foi? Ouviu-se o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Então se ouviu o som do vento no deserto, e com esse som do vento e o vento junto, aí vem chegando as codornizes. Onde é que o pastor quer chegar? Agora eu vou pedir, que eu preciso. Fala para a pessoa que está mais perto de você e diga: já deu para ouvir o barulho do som? Porque o vento está soprando. Ou não deu para ouvir? Dá para pegar o vento? Mas dá para sentir? Dá para sentir ou não dá? Está sentindo o vento? Deixa eu adorar, meu filho. Estou me aguentando aqui para dar glória a Deus. Para dizer que Ele é maravilhoso. E essa noite Deus está dizendo: eu vou mandar para encher as duas. É 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 as duas. E tu é filho do rei. Tu é príncipe. Tu é princesa. Tu é filho de Deus. Tu é filha de Deus. Deus não tem migalha, assim como o rei não tem migalha para quem é seu filho, seu herdeiro. É mesa com abundância, com abundância, com abundância. Pastor, estou no deserto, pois levante a cabeça, que no perímetro de Deus, para demarcar em volta de você e da tua vida, tem provisão de Deus, tem providência de Deus. Porque nessa noite a prova indubitável é que o vento está soprando, o Espírito está operando. Sinta o toque dele, a presença dele aí, e toma posse. Pode adorar, porque é de graça. Aleluia. Só para deixar o inimigo contrariado, deixa eu ver quem já sentiu o vento. Ouviu o som do barulho do vento que sopra. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Jó partem no primeiro capítulo. No último capítulo está mais 10 filhos de Jó fazendo banquete com ele. Aleluia. Porque se o vento sopra na promoção da obra do inimigo, o vento de Deus sopra para repelir a ação do inimigo e trazer o banquete de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: é abundância. Diz o termo abundância, é banquete. Deixa eu ver se ele entendeu. Abundância é banquete. Verso 26: e comereis abundantemente, vos
fartareis. Mas escute, isso aqui não é só físico e natural, não, isso aqui é espiritual. É o banquete da palavra, é o banquete da presença, é o banquete da adoração, é o banquete da graça, é o banquete da glória, é o banquete dos milagres, é o banquete das promessas. Pegou ou não pegou? É o banquete do agir de Deus, é o banquete da manifestação de Deus, é o banquete das maravilhas do Espírito Santo. Esse banquete está aqui vai continuar, mas esse banquete vai para a tua casa também, sim ou não? Você sabe o que a maioria de gente que vai para uma festa faz? Quando gosta da festa e gosta da comida, e tem muita comida, sabe o que faz? Você sabe ou não sabe? Leva dentro, na barriga ou não leva? Arruma sacola, estou pegando pesado, arruma sacola, arruma vasilha, pede emprestado, corre do outro lado, vai lá na vizinha, que quer levar para casa também. Pergunta teu irmão, você entendeu? Tem banquete aqui essa noite, pode levar para casa. Com vontade da glória a Deus. Deixa eu ver quem está na presença dele. Se o inimigo pensa que a igreja vai comer migalha, pode levar para quem serve ele. Não vem do norte, nem do sul, nem do leste, nem do oeste. Para esse vem dele, vem do Senhor. Quem quiser ficar em pé para adorar, fica. Nós vamos encerrar o culto. Falta a voz, a banda. Aleluia. Glória a Deus. Comereis, diga comigo, abundantemente. Diga comigo, abundantemente. E vos, escute, e louvareis o nome. Pastor, quem está alegre, cante. Como é que o crente que está na prova canta? Posso te dar o segredo? Posso? Porque Jó cantou, Paulo Silas cantou, Abacuque cantou, sim ou não? Por que é que o crente canta na prova e adora na prova? Vou lhe dizer, é quando ele tem certeza que a prova está passando e a bênção, o banquete. Então a escolha é tua. Ou louva, ou adora, ou fica calado. Se está alegre, adore para agradecer. Está na bênção, adore para agradecer. Se está na prova, adore, vendo a bênção e a providência que Deus já está mandando para a tua vida. Louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco. Para quem? Povo dele. Como? Está no texto, irmão. Como? Maravilhosamente. Procedeu quer dizer agiu em favor. Atitude de quem faz, de quem pode, de quem manda. Então o profeta está dizendo que Deus fez e que o povo dele deveria saber quem fez e quem deu. A procedência é o céu. Quem fez? O Senhor. De onde vem? Do céu. Quem faz? De onde vem? Quem faz? Se zanga não. De onde vem? Quem faz? Como foi que veio do céu e como foi que Deus fez? Maravilhoso. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Maravilhosamente. Está relacionada a maravilhas.
Maravilhas são manifestações do poder de Deus em favor do seu povo. Só quem faz é Deus e só quem recebe é o povo de Deus. Quando Isaías profetizou e disse que o primeiro nome dele, 9:6, seria: menino nos nasceu, filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será... Qual foi o primeiro nome? Maravilhoso. Ou seja, aquele que faz maravilhas e veio para fazer maravilhas para o povo. Ele veio para Israel, veio para a igreja, está aqui essa noite. Eu sei que tu sabe. Aquele que faz maravilha está aqui, ó. Aí, ó. O Salmo 136 tem uma frase que repete lá, né? Em cada versículo. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Segunda parte, porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade dura para sempre. É repetido em todos os versículos. No decorrer dos versículos diz assim: porque só Ele faz maravilha. Só tem um que pode fazer maravilha. Quem é? Olha para o teu irmão e diga: é o meu e teu. Esse é o que faz maravilha. É o meu e teu. E essa noite Ele está aqui. Maravilhosamente, milagres, maravilhas, e está aqui no meio da igreja. Todo culto, deixa eu terminar, é uma festa, sabia? É um banquete, sabia disso? Quem convida é quem faz a festa, ou não é? A irmã convida o aniversário na casa dela, quem faz a festa? Eu sou o convidado. Culto é para Deus, é festa ao... E quem é a festa? Quem fez a festa? Quem são os convidados da festa? Deixa eu ver se tu aguenta, segura aí. O que é que tem na festa? Na festa de homens tem banquete, imagina na festa de Deus. Segura aí, tu vai entender agora. Diz para o teu irmão: você está na festa de Deus. E tem um banquete de Deus para você e eu nessa noite aqui. Então farta a tua alma, encha teu coração e receba abundantemente de Deus.
Glória-se a Deus. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Tem a consagração com as crianças amanhã. Irmão, preste bem atenção. Com as crianças, os pais podem vir também, o jovem. Amanhã vai ser no início da festa. Podem vir também participar. Começa às 9 horas em ponto. Amém? Está dizendo que não é das crianças, é com as crianças. Pegou, né? Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, dê glória para Ele. Estou alegre. Este é que é Deus, não é, irmão? Não há outro além dele. Glória a Deus. Nós precisamos dar bênção. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Venha nesta noite se reconciliar. Se tiver alguém para aceitar Jesus, venha. Queremos orar por você. Receba a bênção completa nesta noite. Palma para Jesus, irmão. Aleluia. O Senhor está fazendo maravilha. Glória a Deus. Ele é especialista em maravilha, viu? Em graça, em renovar vidas, transformar a vida, mudar, fazer ele uma nova criatura. Irmão Luciano está aqui se reconciliando ou aceitando Jesus? Já aceitou, está se reconciliando com Jesus. Irmão Luciano, presente esse jovem nesta noite. Glória a Deus. Não deu tempo, o inimigo tomar gosto não. Perdeu mais uma. Aleluia, perdeu mais uma. Oh, glória. Oramos, irmãos. Tem mais alguém ou todos estão bem? Jesus vier hoje, agora. Você está bem? Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta festa, por este banquete espiritual que o Senhor mandou nesta noite para nós, para a tua igreja saborear, aleluia, dessas delícias, aleluia, desse presente glorioso, desta comida maravilhosa. Oh, o Senhor é do céu, aleluia, que o Senhor tem mandado nesta noite. Alabaxéia, este é que é Deus, Deus de promessa que não falha. Aleluia, não há outro além dele. Ele é ontem, ele é hoje e é sempre. Vai continuar mandando abundantemente, aleluia, fazendo maravilha. O Senhor está aqui, irmão Luciano, se reconciliando contigo, Senhor. Passa a borracha, aleluia, tira, aleluia, aquilo que não deve estar com ele. E assim, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, completa na vida dele aquilo que está faltando. E eu creio que ele vai sair daqui cheio, aleluia, alegre, feliz com esta promessa gloriosa que o Senhor fez a ele e trouxe ele nesta noite para receber um renovo espiritual, uma nova aliança. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do irmão Luciano, que o Senhor tem, aleluia, poupado, tem guardado, tem livrado, vai continuar guardando, vai continuar enchendo, dando sabedoria, guardando, dando firmeza. E assim a tua igreja nesta noite, aleluia, faça festa, irmão, faça banquete, leva para a sua casa nesta noite, aleluia, esta comida também espiritual, deste banquete, participe para a sua família e para outros que estão precisando deste alimento. Ó Deus, leva-nos em paz, abençoa nosso pastor, abençoa toda a tua igreja, o ministério, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço desde agora e para sempre. Quem crê assim, diga amém. Deus dá paz ao seu irmão Luciano. Estende as mãos, irmão. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Repouso sobre todo o povo de Deus aqui presente, desde agora e para todo sempre, todo dia. Amém. E a paz do Senhor, em nome de Jesus.